Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera do ProEnem! E aí, pessoal, boa noite a todos, gente. Terminei com vocês o sexto e já tô aqui no segundo. Na verdade, a gente fez uma troca essa semana, tá, pessoal? Tivemos uma alteração no horário. Tô aí especialmente na segunda-feira, mas nosso horário vai se manter nas sextas, tá bom, gente? Estamos aqui juntos mais um dia, mais uma vez aí com a galera no chat. Boa noite a todos aí que já estão presentes, tá? E a gente aqui, pessoal, vai dar continuidade, na verdade, ao que a gente já vinha fazendo aí há 2 aulas, que é falar um pouquinho de geografia física, né? O pessoal até me procurou no meu Instagram privado: pô, você não vai mais dar aula de geografia humana? Gente, nós vamos, tá? Esse ano a gente fez um curso extensivo aqui no ProEnem com vocês, né, dentro das lives semanais, onde a gente tentou contemplar os assuntos que são mais pertinentes para você no Enem, de uma forma geral, mas sem uma divisão em humanas ou em geografia física, tá? A gente está fazendo aqui um parênteses óbvio, porque geografia física é muito importante. E a gente sabe que climatologia cai no Enem também, geologia, que a gente trabalhou anteriormente, cai bastante, tá bom? O Bruno já falou que hoje não vai ter de novo o Bob e o Steve. Ainda tem Bob e Steve mais para frente, fica tranquilo que a gente vai voltar nos nossos grandes amigos, né, estadunidenses, né, gente? E a gente vai falar sobre clima hoje, tá, gente? Climatologia é um assunto pilar também para nós, é uma das temáticas que mais apareceu no top 10 dos últimos anos, então a gente precisa dar uma atenção, um carinho mais, né, específico, beleza, galera? Vamos junto aqui, a gente vai... Estão falando de pandemia, o que vocês estão falando de pandemia, gente? Pelo amor de Deus, não começa não, Jesus, sai fora. Só porque eu tô aqui com a rinite, Deus me livre, sai fora. Vamos aqui continuar, então, começando aqui o nosso primeiro slidezinho, galera, que vai falar sobre os elementos do clima, né, gente? Já vamos começar aqui configurando para você a ideia da climatologia, né, que é o estudo do clima, claro. Lembrando, tá, gente, que é muito importante, existe uma diferença entre clima e tempo, tá? Você faz previsão do tempo, nunca você faz previsão do clima, porque o clima não se prevê. O clima, na verdade, ele é como posso dizer, uma constante mais duradoura. Claro que o clima pode mudar, tá? Mas ele muda num período de tempo muito longo. Então, acredita-se que, para você definir um clima, você precisa analisar as condições meteorológicas de um lugar por aproximadamente 30 anos, para você definir uma condição específica de clima no lugar. E a mudança, obviamente, também vai ter que ser observada ao longo dessas 3 décadas, né, para que você constate uma alteração. O tempo não, o tempo já é mutável ali na questão de dias, questão de semanas, você já tem uma mudança, chegada de uma frente, enfim. Então a gente vai falar sobre o clima e também vamos falar sobre elementos que influenciam o tempo dentro do clima, tá legal? Vamos que vamos? Então, galera, os elementos climáticos, né, que estão aí representados por essas imagenzinhas na tela, eles são representados pela pressão atmosférica, a umidade, a temperatura, ok? E a radiação solar, representada por uma paradinha que a gente chama de albedo, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Os elementos climáticos, pessoal. Toda mulher deveria saber usar óleos essenciais para ajustar sua TPM, para se preparar para a menopausa ou passar pelos solavancos clássicos do período da menopausa. E tudo isso, gente, usando produtos 100% naturais, que são os nossos óleos essenciais. Esse daqui é o guia de sobrevivência para o dia a dia com óleos essenciais. Aqui você encontra o meu livro com todas as indicações, inclusive para essas que eu falei para vocês agora, e outras tantas que são comuns aí no nosso dia a dia. Nesta caixa linda e maravilhosa vem os 10 principais óleos essenciais, mais o óleo de semente de uva, para você fazer as suas misturas, fazer as suas dosagens de maneira correta, de maneira segura, e ajudar você e a todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Você quer saber mais sobre esse guia sensacional? Clica aqui no Saiba Mais que eu mando as informações para você. O que nós vamos fazer automaticamente no trem, pessoal? Vamos nos surrar, né, uns aos outros para poder conseguir conquistar aquele lugar vazio e sentar. Vai falar, Feitosa, o que isso tem a ver com clima? Tem a ver o seguinte: quando as moléculas estão no ar, num lugar de alta pressão, elas estão compactadas. É como se elas estivessem pressionando umas às outras. E aí, quando o pessoal abre aquele espaço vazio, você vai ter um deslocamento dessas moléculas para esse espaço vazio. Então, o ar, ele sai sempre de onde eu tenho uma alta pressão para onde eu tenho uma baixa pressão. Quer ver onde você vê isso? Praia. Tu chega na praia de manhã, galera, a areia está escaldante. O mar está gelado. Sobre o mar, a atmosfera está em alta pressão. As moléculas estão frias e elas estão ajuntadinhas. Na areia, como você tem mais calor, essas moléculas estão dilatadas e mais separadas umas das outras. Então tem uma baixa pressão. De onde que vem o vento quando você chega na praia de manhã, galera? Ele vem do mar até você, que está ali na areia. Então ele sai da alta pressão, onde está mais frio, e ele vem para a baixa pressão, onde está mais quente. Beleza? Então a pressão é muito importante para definir os ventos. O vento, ele se desloca devido à variação de pressão na atmosfera. Beleza? Umidade, galera, já é a porcentagem de água que eu tenho dispersa no ar. Eu tenho água no estado líquido e tenho água no estado gasoso. Dependendo do lugar onde eu estou, eu tenho mais água evaporada na atmosfera. E isso promove mais umidade. Então, a umidade é a porcentagem de água que eu tenho no ar. Temperatura, por sua vez, é mais fácil. É a aferição, a medição de calor presente nas moléculas do ar. Se eu tenho mais temperatura, mais quente. Se eu tenho menos temperatura, mais frio. E o albedo, ele apresenta justamente a taxa de reflexão das superfícies. Então, quando a luz do sol ela atinge a superfície, ela pode refletir mais ou menos luz. Quer ver um exemplo? Asfalto em grandes cidades. Ele fica quente por quê? Porque a luz do sol bate na superfície e uma pequena quantidade dela é refletida de volta para o ar, porque é uma superfície escura. Por isso, quando você sai, né, no sol, com aquela blusa preta do rock, o que tua mãe fala? Meu filho, bota uma blusa clarinha. Aí você fala, mãe, não vou botar blusas claras. Eu tenho a alma das trevas, eu sou sombrio, você não me entenderia. Sou uma pessoa obscura. Eu preciso vestir preto para mostrar, né, a escuridão da minha alma. E você, dentro desse seu lado sombrio, dark side, você acaba passando o calor do cacete. Por quê, gente? Porque a tua blusa é escura e vai refletir pouca luz. Já se você está com a blusa clarinha, olha que beleza. A luz bate e é refletida numa maior taxa de albedo. Então você retém menos calor. Beleza? Tranquilidade? Show de bola. Então vamos avançando, entendendo os primeiros elementos climáticos. E vamos agora falar sobre as zonas, as faixas climáticas da Terra. Gente, a Terra tem várias regiões onde você vai ter climas diferentes.
Você percebe aí já nessa faixa central, né, do nosso globo, a chamada zona intertropical, tá vendo? Que fica ali entre uma linha chamada Trópico de Câncer, como você pode ver, passando pela linha chamada linha do Equador, chegando até o Trópico de Capricórnio, que está mais lá embaixo, ok? Esse intervalo, entre 23 graus e 27 minutos norte, 23 graus e 27 minutos sul, a gente chama de zona intertropical, que é uma área mais quente do planeta Terra. Se você for para cima ou para baixo dessa faixa laranja, você vê que eu tenho as zonas temperadas. No norte, fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, lá em cima, em 66 graus e 33 minutos. E ao sul, ele fica abaixo do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, entre 66 graus e 33 minutos sul. Beleza? Essa zona temperada é uma zona onde você vai apresentar um equilíbrio, um tempero, né? Ela não é nem tão quente como a zona intertropical e nem é tão fria como as zonas polares. É uma zona intermediária, onde eu tenho 4 estações muito marcadas, né? Muito bem definidas. Já acima dos 66 graus e 33 minutos, tanto norte como sul, eu tenho no norte a zona polar ártica, indo até o polo norte de 90 graus, e no sul, abaixo do círculo antártico, nós temos a zona polar antártica, né? O antiártico, é o contrário do ártico, beleza? E aí no próximo slide, a gente observa de forma mais interessante o porquê que essas zonas apresentam essas temperaturas diferentes, né? Essa questão térmica diferente. Porque olha como você pode observar na imagem, pessoal. Nessa faixa central mais escura, que é a zona intertropical que a gente acabou de observar, os raios solares eles atingem a superfície da Terra de forma chapada, formando quase que um ângulo de 90 graus, de maneira perpendicular. Então essa área vai absorver muito calor, ok? Você percebe ali já acima, né, nesse eixo B que está ali descrito, que quando a luz solar atinge essa faixa verde, que está aí com o número 2, tá vendo na imagem? A iluminação ela já está mais inclinadinha, tá vendo que ela é inclinada? Essa inclinação, pessoal, ela vai se manifestar de forma, digamos, menos intensa, menos direta, e com isso a gente vai ter ali uma inclinaçãozinha que vai promover, né, menor retenção de calor. E já nas extremidades, nos polos, você percebe que ali eu já tenho uma incidência mínima, que vai fazer com que haja um resfriamento. Beleza, galera? Vamos lá, diretor, vamos passar aqui para o próximo slide agora, mostrando aí essas zonas de alta pressão, ok? Que são as zonas de circulação dos ventos, ok? Você vai perceber, galera, que ali eu tenho várias células, porque a Terra, gente, ela gira sempre no sentido oeste-leste, ok? Esse sentido oeste-leste, gente, é justamente a explicação pela qual a gente tem o processo de rotação da Terra sempre fazendo com que o Sol nasça no leste. Por que ele nasce no leste? Porque a Terra está girando para o leste. Então, eu sempre vou ver o leste primeiro, ok? Nesse sentido, pessoal, você percebe que, olha o movimento da inércia, o processo de inércia que você aprende em física, como ele é importante, né? Conforme a Terra gira para o leste, eu sei, só para você saber, para o lado direito da imagem, o ar ele acaba sendo empurrado no sentido contrário. Percebe que as setas elas estão indo para a esquerda, e nesse caso, elas vão para a esquerda justamente porque eu tenho a inércia, e isso promove o que a gente chama de efeito Coriolis. O efeito Coriolis, gente, é o efeito promovido pelo movimento de rotação. Conforme a Terra está girando para o leste, as águas do mar, o ar, ele acaba sendo jogado para o oeste, né? Ou seja, você acaba tendo um processo contrário de movimentação que gera uma corrente. Vocês já brincaram disso em piscina? Criança no subúrbio, no Rio de Janeiro, brinca muito com as piscinas de plástico, né? Essa piscina de plástico, às vezes fica o teu primo ali brincando de rodar na piscina, ficar girando, fazer uma corredeira, né? Uma correnteza. Aquele movimento ali, você vê que depois de alguns minutos que vocês estão ali girando, chega a hora que tu solta teu corpo, o que acontece? A água te leva sozinho. Ou seja, você formou uma corrente que fez com que o líquido que está presente ali naquela piscininha
continuar se movimentando. Pô, tu imagina o planeta Terra, pessoal, há 4,5 bilhões de anos girando para o leste. Você vai ter um efeito constante de movimentação, tanto dos gases como dos fluidos que ficam sobre a nossa superfície, né? Por isso que o professor de física fala muito sobre essa parada da água da privada, que em determinado hemisfério ela gira num sentido, depois, né, em outro hemisfério ela gira num contrário, é por causa desse princípio de movimentação que você tem do planeta Terra, que é a força ou efeito Coriolis, ok? Milena tá falando, amava fazer isso na piscina, é isso aí. Maneiro. Vamos avançar aí, pessoal, agora, diretor, para os fatores determinantes do clima, tá? Que agora, o que a gente vai observar? A gente vai analisar vários fatores na Terra que fazem com que pressão, umidade, temperatura, albedo, eles variem, eles mudem, ok? São fatores que determinam o clima, que vão dar cara para o clima. E eu tenho vários fatores. E eu não posso considerar apenas um. Eu tenho que considerar todos eles de forma conjugada, ok? Então, quando eu olho para um lugar, eu vou olhar a latitude desse lugar, eu vou olhar a altitude desse lugar, eu vou olhar se esse lugar está perto do mar, se está longe do mar, eu vou olhar se tem algum tipo de massa de ar que atua naquela região. E aí, galera, o primeiro fator determinante é esse daí que está na imagem, que é a latitude. O que é latitude? É a posição de um pontinho na Terra para o norte ou para o sul, a partir da linha do Equador. Percebam ali na Terra que o Equador está com 0 graus, tá vendo? Conforme eu vou para cima, eu vou até 90 graus norte do Equador, e conforme eu vou para baixo, eu vou para 90 graus sul do Equador. O que a gente diz? Nas áreas próximas do Equador, olha aí para a imagem, gente, a luz solar. Quando ela atinge o Equador, essa iluminação ela é mais chapada, como a gente falou, ela é perpendicular. Então essa área ela absorve, ela retém mais calor. Quando você chega ali perto, né, do 90 graus norte ou do 90 graus sul, né, das áreas polares, percebam que a luz solar, gente, ela atinge a superfície de forma inclinada. Então isso já vai ser suficiente para gerar uma redução da temperatura. Por isso que os polos são congelados e as zonas tropicais, né, próximas do Equador, são quentes, por causa da variação na incidência, na insolação, né, do caso dos raios ali, da radiação solar. Belezinha? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Beleza, o pessoal ficou preso no negócio da cor da camisa, né, gente? Às vezes a gente fala um negocinho, o chat ele já deriva completamente, mas vamos lá. Passando para o próximo slide, diretor, a gente vai agora falar sobre o segundo fator determinante do clima, que é a altitude, gente. A altitude é a variação do lugar, né, da altimetria, que é justamente baseada no nível do oceano. Você vê que ele na parte de baixo tá 0, tá vendo ali, ó? Lado esquerdo da imagem, gente, altitude em metros, tá vendo? Ali tá 0 graus na parte mais baixa, que é o nível do mar, 0. E aí você vê que essa coluna vai até 8.000. Reparem que na parte ali da linha 0, o ponto A está com a temperatura de 30 graus. Depois, quando você sobe ali até a linha no ponto B, tu chega ali a 4.000 metros de altitude, onde a temperatura está 4 graus, ou seja, diminuiu aí 36 graus. E do ponto B para o C, você vê que vai chegar a 8.000 metros de altitude e vamos chegar a menos 22. Por isso que tu vai lá no Quênia, pô, no meio ali da África, quente pra caramba. Você olha ali naquela estepe da savana, pô, 50 graus na sombra. Mas aí tu vê no horizonte um monte Kilimanjaro, que tem ali o pico congelado. O topo da montanha tem gelo. E você está numa área onde está quente pra caramba. Por quê? Porque existe essa variação ali, no caso do Kilimanjaro, são mais de 6.000 metros. Então você observa que isso promove uma queda da temperatura. Beleza? Estima-se que a cada 150 metros acima do nível do mar, a gente diminui 1 grau Celsius, né? Então tu pega aí 6.000, 7.000, 8.000 metros, você vai chegar aí a muitas vezes 150 metros, isso vai diminuir bastante a temperatura, ok? E por que isso acontece, pessoal? Basicamente, porque eu tenho menos ar nas áreas mais altas, gente. É como se fosse o seguinte, tá? Eu vou explicar de uma forma mais simples, para a geografia serve, tá? Você tem as explicações diferentes na física, por exemplo. Mas quando o ar é rarefeito
e o raio solar cruza essa atmosfera que tem pouco ar, é como se o ar fosse uma esponja, gente. Se ele tiver mais moléculas, se a coluna de ar for maior, você vai ter mais absorção de calor. Agora, se eu tenho menos moléculas de ar, se a quantidade de moléculas ela é mínima, eu vou ter menos ar para absorver calor. Então, no nível do mar, reparem, a coluna de ar ela é grandona. Eu tenho muitas moléculas naquela atmosfera. Então, eu vou absorver mais calor. Já nas áreas próximas dos picos montanhosos, eu tenho menos ar na atmosfera. Então, absorve, retém menos temperatura. E por isso acaba ficando mais frio conforme eu ganho altimetria. Beleza? Tranquilidade, chat? Como é que tá aí? Belezinha? Vamos avançar aí, meu querido diretor. Vamos agora fazer um comparativo, né? Que é o que você olha aqui, por exemplo, nessas cidades brasileiras. Olha para essa lista de cidades, gente. Florianópolis, Curitiba, Santos e São Paulo. Todos estão mais ou menos na mesma latitude, ou seja, a posição delas na Terra é bem parecida. Né? São Paulo é 23 graus sul, Santos é 24, Curitiba 25, Florianópolis 27. Pô, tem 4 graus de diferença. São basicamente na mesma linha referencial entre norte e sul. O que varia no caso dessas cidades? É que elas estão perto do polo, que elas estão perto do trópico? Não. É justamente a altimetria. Olha, ó, Florianópolis, a média térmica é 20,6 graus Celsius. Ela está no nível do mar, ok? Curitiba, como está a 905 metros de altitude, a média já cai para 16,7. Santos, que está no nível do mar também, a média aumenta para 22. E São Paulo, que está a 760 metros, cai essa média para 17,6. Então, a gente percebe que esses lugares estão em posições geográficas muito parecidas, porém, como elas variam na altitude, você vai ter uma variação também na temperatura. O que definiu aí, no caso, a diferença térmica entre essas cidades foi a variação em relação ao nível do oceano. Belezinha? O que justifica o fator determinante do clima, conhecido como altitude. Show? Vamos então para a próxima aqui, diretor, que a gente vai falar de mais um fator determinante do clima, que é a corrente marítima, ou as correntes marítimas. Dependendo, pessoal, de onde esse ar, né, essa água, desculpe, né, do mar, ela se apresente, ela se acumule, você vai ter temperaturas diferentes. Repare que nessa imagem eu tenho várias setas com a cor vermelha e tenho várias setas com a cor azul. As setas com cor azul, pessoal, estão vindo das regiões polares. Então, elas trazem água fria. Já as setas vermelhas, elas estão se originando das áreas próximas dos trópicos do Equador. Então, elas vão gerar, né, água quente nessas zonas litorâneas. O que vai acontecer com isso, Feitosa? Vai acontecer um efeito interessante que a gente vê aqui no Brasil. Se você for a uma praia no Rio de Janeiro, pessoal, carioca, quando vai à praia, a primeira coisa que ele faz antes de entrar no mar, ele dá uma corridinha para poder se jogar, porque ele sabe que a água vai estar congelante. Por que ela vai estar congelante? Porque aqui no litoral sul do Brasil, região sul, sudeste, você tem águas que vêm do Polo Sul, na chamada corrente das Falklands ou das Malvinas, que a gente pode ver melhor na próxima imagem, diretor, se puder passar aí. Essa corrente ali das Falklands, que vem do sul e da América do Sul, se você observar, ela está com a cor azul. Então, ela é gelada. Por isso que você toma banho de praia no sul brasileiro, no sudeste brasileiro, e você sente frio. Agora, eu fui uma vez, né, ao Nordeste e fui fazer a mesma coisa. Fui na praia, fui fazer a mesma coisa que eu faço aqui no Rio antes de entrar no mar. E quando eu me taquei na água, meu irmão, a minha surpresa é que a água era quente pra caramba. E aí as águas nordestinas, das praias nordestinas, são mais quentes do que das praias sudestinas. Por quê? Porque ali eu tenho a corrente do Brasil, se você observar, que ela vem da zona tropical e passa pelo litoral norte e nordeste brasileiro, né? Ela se subdivide ali em corrente das Guianas e corrente do Brasil. Feitosa, é só isso que se influencia no clima, né, por correntes marítimas? Não, tá vendo esse lado esquerdo aí que tem a corrente de Humboldt, né, na cor azul? Do lado esquerdo da América do Sul. E lá em cima você tem a corrente do Labrador, perdão, da Califórnia, do lado esquerdo ali dos Estados Unidos, lá para cima da imagem, do lado esquerdo. Essas correntes são geladas, gente. Os litorais oeste, tanto da América do Norte como da América do Sul, as águas são muito frias.
Gente, se a água é fria, a água não evapora. Como ela não evapora em grande quantidade, os ventos que vêm do mar são ventos secos, porque eu não tenho partículas de vapor em grande quantidade nesse vento. O que vai acontecer então, galera? Tanto lá no litoral dos Estados Unidos, como no litoral da América do Sul, o litoral oeste, você tem desertos. Você tem o deserto de Mojave, lá na Califórnia, você tem o deserto, né, de Atacama, no Chile, e Sechura, no Peru, que são desertos formados, dentre outros fatores, pelo vento que vem do mar, que ele não é um vento úmido, ele é um vento mais seco. Então isso acaba facilitando a desertificação do clima, né? Isso é interessante como existem fatores que também fogem, né, daqueles tradicionais, como altitude e latitude. Avançando aí, meu querido diretor, vamos agora falar sobre um efeito muito importante que envolve a proximidade ou afastamento do mar, que é a chamada continentalidade ou maritimidade, tá? Continentalidade, como você observa, né, tem a ver com continente, né? Tem a ver com interiorização do continente. E maritimidade lembra o mar. O que a gente vai entender disso, pessoal? Que quando eu estou perto do mar, o clima é mais úmido. Por quê, gente? Porque no mar, por mais ou menos evaporação que exista, vai ter mais vapor d'água na atmosfera. Então, galera, os lugares do Brasil que são próximos do oceano, você tem mais chuvas, você tem climas mais úmidos, enquanto que aqueles climas interioranos, como, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, você vai ter menos chuvas. Interior do nordeste brasileiro, você vai ter menos chuvas. Por quê? Porque você tem esse distanciamento do oceano que acaba gerando a continentalidade. Então, entrou mais para o interior do continente, continentalidade. O clima fica seco. Ficou mais perto do litoral, eu tenho maritimidade, né? Mar. Então, fica mais úmido. Beleza? E aí, pode passar 2 slides, por favor, meu diretor? Para onde está escrito aí albedo, né? Que é mais um fator determinante do clima, tá, gente? Que é a taxa de reflexão que a gente tem da superfície, que foi o que a gente acabou de falar sobre a temática da blusa, né? Da cor da blusa, que o pessoal no chat ficou preso nela. Olha só essa primeira parte da imagem, gente. Fala assim, albedo alto. O albedo alto, gente, é quando a superfície ela é clara. Quando a superfície ela é clara, você vai ter maior reflexão de luz. Então vai ali, né? 100% da luz que bateu na superfície, 80% refletiu. Agora, do lado direito, eu tenho albedo baixo. Repare que a superfície é escura. Dos 100% de luz que atingiu a superfície, apenas 10% foi refletido. Isso ajuda a gente a entender, lá naquelas aulas de meio ambiente, por que as ilhas de calor se apresentam nas grandes cidades. O que é ilha de calor? É um fenômeno, na verdade, é uma distorção, né, climática provocada pelo excesso de transformações do espaço urbano. Dentre elas, a colocação de asfalto e concreto na superfície. Né? A superfície da cidade normalmente tem muito asfalto e concreto. Então, por ser asfaltado, quando a luz do sol bate no asfalto, 10% apenas é refletido. Consequentemente, você vai ter uma retenção de calor maior, né? Aquela sensação gostosa quando tu vai na cidade, assim, né? No centro urbano, e tu respira, tu respira fogo, né? Respira magma. Tu se sente numa frigideira, numa fritadeira. Por quê? Porque ali eu tenho vários elementos que concentram temperatura, né? É o asfalto que é escuro, é a poluição no ar, a ausência de vegetação, presença de prédios que dificultam circulação de ventos, etc. Beleza, galera? Então, um dos fatores acaba sendo essa questão do albedo. Show? Vamos para a próxima, diretor, para essa imagem, né, que mostra aí a América do Sul no verão e no inverno. E a gente vai ver aí que existem algumas letrinhas, tá vendo que tem alguns nomezinhos de nomenclaturas? Essas nomenclaturas, pessoal, elas vão apresentar as nossas poderosas massas de ar. Massa de ar, gente, parece com corrente marítima, só que não é no mar, né? É no ar. É na atmosfera. Mas o princípio é parecido. Por quê? Assim como a corrente marítima, ela conserva as características da sua origem, ou seja, se a água da corrente veio de um lugar frio, essa corrente vai ser fria. Se a água que forma uma corrente vier de um lugar quente, ela vai ser quente. As massas passam pela mesma coisa.
Se o ar que forma uma massa veio de um lugar frio ou quente, ela vai carregar características desse lugar. Inclusive, se esse lugar ele é continental ou litorâneo. Tem isso. Se a massa de ar ela vier, pessoal, do mar, ela tende a ser úmida. Se ela vier do continente, ela tende a ser mais seca. E aí você vê, né, no verão, aqui na América do Sul, uma grande quantidade dessas massas com a cor vermelha predominando, né? Enquanto aquela massa azulzinha ali embaixo, ela tá diminuta. Vamos olhar a legenda, ó. As massas vermelhas são quentes, enquanto que a massa azul, ela é fria. Logo, eu observo que no verão, como as massas quentes ficam ainda mais quentes, a atuação dos ventos frios é menor. Não que ele não aconteça, mas ele é menos intenso. Já no inverno, olha a segunda imagem. Você tem ali as massas vermelhas encolhidinhas. Uma delas desaparece, que é a tal da MTC, que a gente vai dar essa nomenclatura daqui a pouquinho. E a massa azul, que é a MPA, ela fica mais larga, né? Ela se alastra mais no território, que é o que está acontecendo agora em boa parte do Brasil, né, gente? Você está tendo a infiltração de massas frias porque estamos no nosso período de inverno. Então, entendendo essa premissa, agora a gente vai para as nomenclaturas, tá? Essas massas, pessoal, são massas interioranas, continentais, que é quando elas terminam com C, e são massas atlânticas, marítimas, quando elas terminam com A. Então, eu tenho ali no litoral a MEA e a MPA, tá? E MTA, um T de tatu. E lá embaixo eu tenho a MPA, né? Um Pzinho ali. A MEA é a massa equatorial atlântica. Ela vem do Equador, então ela é quente, vem do Equador, lugar quente. E ela vem do Atlântico, vem do mar, então ela é uma massa úmida. Assim como a MTA, que está ali do lado, que é a massa tropical atlântica, que vem do mar, Atlântica, então ela é úmida, e ela é tropical, trópicos, região mais quente. Beleza? Já lá embaixo, eu tenho a MPA, que é a massa polar atlântica, que ela é azulzinha, ela é fria, ela traz frio consigo. E como ela é atlântica, ela vem do mar, então ela é úmida. Então ela é fria e úmida. Ela traz chuva e traz resfriamento. Já no interior brasileiro, nós vamos ter a MTC, massa tropical continental. Opa, mudou o final. Continental, pô, eu lembro de continentalidade, é uma massa seca. E ela é tropical, então ela é uma massa quente e seca, porque ela vem do trópico. E a MEC, que está ali na parte mais alta, ela é a massa equatorial continental. Pô, moleza, feitosa. Continental, continente, seca. Equatorial, veio do calor, né? Equador, calor, quente. Então é quente e seca. Erramos. Erramos porque a MEC ela é diferente. E a MEC ela traz ali, escondido dentro dela, um outro fator determinante para o clima, que é a vegetação. A Amazônia, pessoal, tem a maior densidade florestal do planeta Terra. Então ali todo santo dia evapora água pra caceta. Dos rios, dos lagos, dos subsolos. As plantas amazônicas fazem aquilo que se aprende em biologia da evapotranspiração, liberando para a atmosfera muita umidade. Consequentemente, galera, o que vai acontecer? O ar na Amazônia ele é extremamente úmido. Então, mesmo a MEC sendo continental, olha que poderosa é a Amazônia, o ar da Amazônia vai ser um ar extremamente úmido. Então, a MEC é o único caso que foge. Ela é equatorial quente, ela é continental, mas não é seca. Ela é úmida por causa da Amazônia. Fica ligado nisso, hein? Pode aparecer na provinha para vocês. Belezinha? Tranquilo, Nights? Vamos avançando aí para a próxima. Pode passar mais uma. Essa aqui, na verdade, é a mesma coisa que a gente observou, né? Que são as características das massas. Pode passar mais umazinha aqui, por favor, diretor? Para tipos de chuva. Isso aí, brigadão. Tipos de chuva, gente. Você tem 3 tipos de chuva existentes, tá? Chuva, né? Você acha que sempre chuva é frio, que sempre chuva acontece pelo mesmo motivo. Mas, às vezes, no verão, tua avó fala assim, e hoje é chuva de verão. Mas, às vezes, você tá em casa, começa a bater aquele vento gelado, que a tua avó fala, ih, chegou uma friagem. Cara, a tua avó é tipo um mago do clima, a tua avó sabe tudo de clima. Você que não sabe, tua avó sabe tudo. Porque quando ela fala que é uma chuva de verão,
ela está falando da chuva convectiva, que está ali embaixo, ó. A chuva convectiva, gente, ela vem de uma evaporação intensa de água do subsolo, provocada pelos dias quentes de verão. Eu tenho na atmosfera uma grande concentração de umidade. Essa umidade sobe e entra em contato lá em cima com o ar frio da alta atmosfera, promovendo uma condensação que gera uma pancada d'água, uma chuva muito poderosa, ok? A característica da chuva convectiva, pessoal, é que ela começa e quando ela termina, normalmente ela não é muito... Como vender em até 12 vezes no cartão direto do celular. Com o Tap da Infinity Pay, você não precisa de maquininha para suas cobranças. Vem ver. Ative grátis pelo site ou pelo aplicativo. Baixe o app. Gere a venda. Insira o valor e as parcelas. Você pode repassar as taxas se quiser. Aproxime o cartão. Pronto! Funciona em celular Android ou iPhone com NFC. As taxas são justas, a partir de 0,75%. E o recebimento é na hora ou em um dia útil. Enquanto você cuida dos seus pacientes, a Infinity Pay cuida do seu lucro. Cadastre-se grátis e comece já! Fria, beleza? Diferente da convectiva, que é a chuva da evaporação de verão. Feito, ó, você falou que são 3, tá faltando um, tá? Que é a chuva orográfica que está ali em cima. A chuva orográfica, se você olhar o esquema, o vento vem empurrando a nuvem vindo do mar. E ele encontra o quê? O relevo. Quando ele encontra o relevo, o que acontece? O vento continua batendo aquele relevo, vai empurrando essa massa cada vez mais para cima. Quando ela sobe, ela chega em contato com ar frio. Lembra que a gente falou? A altitude resfria a temperatura, vapor d'água, água quente. Ar frio, quente com frio, condensação. Aí chove. Muito comum em regiões serranas, pessoal. Se você mora em um lugar que tem uma região serrana, esse tipo de chuva acontece com uma certa constância, ok? É uma chuva poderosa, intensa, que às vezes promove desabamentos, né? Sobretudo em áreas desmatadas de regiões serranas. Belezinha, galera? Pessoal do chat aí, tá fluindo, pessoal? Tá rolando? Como é que tá? Tranquilidade? Vamos aqui, então, para os contornos finais, né, da nossa aula, olhar os climogramas, pessoal. O que é o climograma, Feitosa? É justamente a observação, digamos assim, da variação climática de um lugar. Eu vou te ensinar agora a analisar um climograma. O climograma, gente, ele é um gráfico, como você pode ver. Na parte de baixo tem os meses do ano, tá vendo ali, ó? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Às vezes vem só as letras iniciais. Do lado esquerdo, eu tenho ali a presença de variação de chuvas. E do lado direito, eu tenho a variação de temperatura. A temperatura ela é representada pela linha vermelha e as chuvas são representadas pelas colunas em azul. Você percebe aí, pessoal, que quando eu olho aí para esse climograma especificamente, nos meses de maio, junho, julho e agosto, a temperatura sobe. Então, provavelmente, o verão é nesses meses. Gente, se o verão nessa cidade está no meio do ano, essa cidade é no Brasil, pessoal? Diz aí você no chat. Ela é brasileira, essa cidade? Não, é brasileira. Ela é uma cidade no hemisfério norte. Por quê? Porque o verão no hemisfério norte é contrário ao verão nosso aqui no sul. Se fosse uma cidade brasileira, as temperaturas mais altas tinham que ser aonde, gente? Início do ano e final de ano. Beleza? Viu como dá até para você localizar o hemisfério olhando o climograma? Agora vamos olhar os climogramas brasileiros? Passa para o próximo aí, diretor, para a gente olhar. Esse primeiro climograma é um climograma do clima tropical de altitude, né? Onde ele mostra para a gente aí do lado direito temperatura, né? Do lado direito a umidade, no caso, do lado esquerdo a temperatura. Você vê ali graus Celsius, tá vendo ali na imagem? Né? Uma coluninha ali com Celsius. Você vê ali, né, pessoal, que nos primeiros meses a temperatura fica um pouquinho abaixo de 20 graus, ela dá uma caidinha ali para abaixo de 15 graus no meio do ano, depois ela sobe de novo. Olhando ali a linha vermelha, a gente observa isso. As chuvas, gente,
muito concentradas ali em janeiro, fevereiro e março, né, meses 1, 2 e 3, depois cai dramaticamente e vai subindo ali as chuvas para o final do ano. Beleza? É assim que olha um climograma. Passa para o próximo aí, diretor, por favor. Você tem um climograma de Manaus, olha aí como exemplo. O climograma de Manaus, ele tem uma temperatura muito estável, você vê que a linha vermelha varia muito pouco, clima equatorial, a variação ao longo do ano é de no máximo 2 graus, porque é muito úmido, né? Conserva a temperatura. As chuvas ficam hiperconcentradas ali até o mês 5, depois caem dramaticamente e voltam a subir só em dezembro, beleza? Você vai observando essa variação de chuvas também. Show? O próximo climograma, diretor, agora de Juazeiro, né, que fica ali no interior do Nordeste, você já tem uma variação de temperatura que dá uma certa quedinha ali no meio do ano, mas nada muito significativo, né? Varia ali 3, 4 graus. O nível de chuva, gente, é altíssimo em março, viu que o coluna 3 ali está autônomo. E depois ela cai absurdamente no meio do ano, gente, chegando a quase zero, né? Característico ali de um clima semiárido, beleza? Então tem chuvas mais concentradas ali nos primeiros meses do ano e depois uma seca bem grave, ok? Passando mais um aí, diretor, para Goiânia, a gente tem aí um clima tropical típico, né? Os climas tropicais típicos, eles vão apresentar, né, chuvas que diminuem muito no meio do ano, que é um período de estiagem, né, bem marcado ali a variação de chuva. Você vê ali de junho a agosto quase não chove, né? A chuva é muito forte ali no início e final do ano. E a temperatura, ela se mantém ali bem alta, né? Na casa ali de 30 graus, cai um pouquinho abaixo, sobe ali depois em setembro, mas é bem quente e com um período marcado de seca no meio do ano. Muita chuva no verão e pouquíssima chuva no inverno. Show? E o último slide aí, pessoal, para a gente analisar, diretor, que é do clima subtropical, que é um clima característico fora da região tropical brasileira, né? Ela vai ficar na região sul. Reparem que a linha, pessoal, ela começa ali entre 20 e 25, dá uma leve subidinha, depois cai sinistramente no meio do ano, né? Você vê ali que fica quase perto de 10 graus a temperatura média. Depois ela sobe ali mais para o final do ano. E as chuvas, gente, o que é marcante ali no sul do Brasil? Chuvas quase que iguais nos meses do ano, né? A gente chama de chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Elas ficam ali meio que niveladas, não tem uma época mais ou menos chuvosa, né? Então é um climograma que eu identifico por chuvas bem homogêneas e esse declínio térmico mais agudo ali no meio do ano. Beleza, pessoas? Galera, encerramos aqui então o nosso módulo de climatologia, viu, pessoal? Vocês reclamam de geografia física? Geografia física é gostosinha. Acabamos aí de fazer uma live, né, bem tranquila, mostrando os conceitos, tá? Então, dá uma revisada, por favor, gente, nesses elementos do clima, né, nos fatores determinantes que caem também, ok? Chuvas, às vezes são mencionados esses tipos de chuvas, né, as características das massas de ar brasileiras. E, gente, lembrar de interpretar os climogramas, tá? Climogramas, eles aparecem vez ou outra no Enem. É importante a gente dar uma revisada e fazendo os exercícios. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado aí pela presença maciça no chat. Vocês são maravilhosos. Amo vocês, ok? Voltamos aí na semana que vem para mais um encontro aqui na Geografia no Pro Enem. Um beijão a todos e valeu, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on